Como eu disse para os irmãos, nós estamos fazendo com a liderança um tempo bem gostoso, que a gente está chamando de 21 dias ou de 3 semanas de conexão com Deus. E a gente está fazendo devocionais juntos. Aí você fala, pastor, só com a liderança, né? Porque você não podia fazer com a gente também, né? A gente pode fazer junto depois, viu? Mas posso te dar uma dica, tá? Já se disponha para participar da liderança logo, já no próximo semestre. Abre sua casa para ter uma célula, entra no curso de líderes que a gente vai montar, e aí você já vai participar de coisas muito mais legais, tá bom? Vai ser muito show de bola. Tá, só a dica, fica a dica, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é que nesses devocionais que a gente tem feito juntos, várias coisas têm surgido, né? Vários ensinamentos, e essa semana eu estava pedindo a Deus para saber o que trazer de mensagem para falar a respeito dar continuidade a respeito dessa nossa conversa sobre essa conexão que a gente tem que se firmar com o Senhor. E Deus me chamou a atenção para um texto que a gente viu durante esses devocionais, que está em 2 Reis, capítulo 3. Uma história que aconteceu com os reis de Israel e Judá, na época de Eliseu. Lembra Eliseu, o profeta que sucedeu Elias, né? E ele então, essa história se passa bem no começo do ministério de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 3. Conta a história de Josafá, rei de Judá, e Jotão, rei de Israel, que se juntam com o rei de Edom, que Edom é a família ou os descendentes de Esaú, que também são familiares, né, de Jacó, e se juntam para ir contra o rei de Moabe, que era o inimigo deles, tá? É uma longa história que de um dia a gente conta. Mas o que aconteceu foi que eles se viram numa dificuldade muito grande, que a gente vai ver no texto. E através disso, então, dessa dificuldade, eles clamam a Deus e recebem as instruções do Senhor. Então, é uma coisa bem interessante que a gente vai ver, que a gente vai poder tirar para a gente lições bem importantes do nosso relacionamento com Deus também. Tá bom? Prontos? Vamos lá? Então, vamos ler comigo aí só alguns versículos desse capítulo, começando no capítulo 3 de 2 Reis, começando no versículo 9. Tá bom? Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, e depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possam consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu. Estou em 2 Reis, capítulo 3, versículo 12. Achou? Versículo 12. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, o rei de Israel era Jorão, viu? Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse:
juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse pelo respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Então o arpista estava tocando, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. A gente vai ver depois um pouquinho mais da história. Vamos orar pedindo a orientação de Deus e em seguida nós vamos ver o que aconteceu. Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor, através dessas histórias que o Senhor permite que sejam registradas aqui na tua palavra, a gente receba as instruções para os nossos dias hoje, para o nosso viver diário. E agora, Pai, eu te peço que o Senhor nos ensine a respeito de como devemos nos tratar com o Senhor através disso. E que o Senhor nos ajude, Pai, a mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas, para que nos aproximemos de Ti. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos falando várias vezes a respeito dessa conexão com Deus. Você tem melhorado sua conexão com Deus esses dias? Opa, tem um sim aí, já gostei. E os outros? Outro sim, outro amém. Mais um? Outro amém? Opa. Quem fala, não, pastor, não estou obedecendo. Não estou ligando para a mensagem. Ah, você não vai falar isso, né? Não, olha, gente, lembra que você está ouvindo as mensagens da palavra de Deus para colocar em prática. O que adianta, né? A gente ouvir e não colocar em prática aquilo que a gente aprende. Concorda? A ideia é que a gente se conecte melhor com o Senhor. E aqui a gente vai ver uma história que vai nos ajudar com isso de uma forma muito interessante, de uma forma muito importante para a gente. A gente viu esses 3 reis aqui indo para uma batalha. Esse Jorão aqui, que era o rei de Israel, era filho de Acabe. Lembra de quem era Acabe? O marido da Jezabel, lembra? Um dos reis bonzinhos, né? Não. Se não foi o pior, foi um dos piores reis de Israel. Todos os reis de Israel eram ruins, mas Acabe deve ter sido o pior deles, né? E Jorão, o filho dele, estava andando pelo mesmo caminho. Tanto é que você viu que Eliseu, quando falou com Jorão, ele falou, não é por você que eu vou responder. Porque se você tivesse vindo falar comigo, eu nem ia dar atenção para você. Mas estava acompanhado por Josafá. Josafá, rei de Judá, as tribos do sul, e esse cara era bonzinho. Esse foi um dos bons reis de Judá, que fez com que o povo voltasse, o povo do sul, né, do reino do sul, a cultuar a Deus de uma forma boa. E eram parentes, né? Então eles estavam então em união para ir contra esse rei de Moabe. Aí então foi que Eliseu aceitou então dar a instrução de Deus para eles. Eles chegaram num problema muito sério. Quando eles se reuniram para guerrear contra Moabe, eles chegaram num impasse. 7 dias de marcha e nada de chegar na batalha. Até a água já tinha acabado. Eu não sei o que aconteceu, porque não é tão longe assim para chegar, demorar 7 dias. Talvez houve algum atraso, o pneu dos tanques furaram, sei lá, né? Eu não sei o que houve, as tropas começaram a dar problema, só sei que não estava dando certo, não estava dando nada certo. Até a água tinha acabado, e a água naquela região é uma coisa muito rara. Aí o que eles se viram? Se viram no mato sem cachorro. E começaram então a questionar.
Será que a gente devia ter saído para essa guerra? Será que a gente devia mesmo ter marchado contra o rei de Moabe ou ter deixado as coisas do jeito que deviam estar? Será que a gente fez bobagem em tomar essa decisão? Isso tem a ver com a gente? Quer dizer, você tem tomado algumas vezes decisões que depois você fala, ixi, será que eu tomei decisão errada? Será que eu fiz bobagem? Será que essa decisão não foi a decisão verdadeira? E a pergunta que eu faço é a seguinte: geralmente, quando a gente chega nessa conclusão, onde foi que a gente errou? Para dar os passos para tomar aquela decisão errada. Ou aquela decisão que a gente acha que pode estar errada. Onde foi que a gente errou? Você não sabe, não? A gente não ora. A gente não busca a orientação de Deus para tomar decisões. Todas as decisões que você toma, você busca a orientação de Deus para tomar? Ou só eu que faço essas bobagens? Né? Claro, a gente deveria tomar. Aí o que aconteceu? Bobagem. Tomaram decisões erradas porque não buscaram, não confiaram em Deus. Mas olha só, a gente toma muitas decisões erradas porque a gente não está conectado com Deus. A gente não está conectado com Deus primeiro. Não está orando e buscando Deus primeiro para então pedir para Ele a orientação para tomar decisões. Mas, gente, aí é que está a maravilha do nosso Deus. Ele está sempre pronto para nos acolher e para nos ouvir. Quando eles viram que estavam no mato sem cachorro, aqui sem água, né? Quando eles viram que estavam fazendo bobagem, o que eles fizeram? Correram atrás do profeta. E a gente já leu o texto, Deus ouviu eles? Ouviu. É assim que Deus trabalha com a gente também. Dá para buscar a Deus depois que a gente fez uma burrada? O que você acha? Dá. Claro que dá. Coloca para mim lá, Diana. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vamos até o 13. Só para relembrar um texto que você conhece bem. Olha só o que diz esses versículos. Jeremias 29, versículo 11. Pronto? Fica esperta, menina. Hoje você tem que ficar esperta. Fica ligada em mim. Senão, não vai dar certo. Pronto? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, olha só, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Gente, não importa em que situação a gente esteja, até em pecado, tá? Se a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, Deus vai nos ouvir. Deus vai nos ouvir. Sabe aquela hora que você está no fundo do poço e você pensa assim, Deus não vai querer me ouvir agora. Olha a bobagem que eu fiz, olha o erro que eu cometi, olha o pecado. Você acha que Deus vai me aceitar depois de eu ter cometido esse pecado diante dele? Sabe qual vai ser a resposta? Sim. Sim. Deus vai ouvir você. Ele está pronto para ouvir a gente. O que eles fizeram aqui? Eles foram atrás de Eliseu. Foram atrás do profeta do Senhor. E Deus, mais uma vez, estava disposto a abençoar eles. Como Ele faz com a gente, vez após vez. Deus, Ele abençoa a gente até com milagre, se for necessário. Deus abençoa a gente
de formas, mesmo quando nós não estamos 100% com Ele. Deus abençoa a gente, mesmo até abençoando pessoas que estão ao nosso redor, que não merecem ser abençoadas. Ele vem e abençoa a gente porque Ele é bom demais. Ele ama abençoar a gente. E agora era a vez dos líderes e do povo ouvirem Deus e se prepararem para receber o livramento do Senhor. Eles já estavam numa situação muito difícil, participando de uma guerra. Agora, sem suprimento, sem água, estava mais difícil ainda o livramento. Mas eles buscaram o Senhor e Deus ia lhes dar o livramento. Aí Elias vem e fala com eles. Eliseu vem e fala com eles. Traz a resposta do Senhor para eles. O que Eliseu manda eles fazerem? Dá uma olhada lá no versículo, esqueci de marcar o versículo aqui. Versículo 16. Dá uma olhada no versículo 16. Enquanto o arpista tocava, Eliseu pediu para que um arpista tocasse, ele disse o seguinte: pois, ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. 2 Reis 3,16. Fique esperta, Diana. Nosso texto. 2 Reis 3,16. Cavem muitas cisternas nesse vale. O quê? Espera aí. Nós estamos guerreando. Certo? Nós estamos aqui numa batalha. Acaba a água. Não tem, é um lugar deserto. Não tem fonte nenhuma de água. Tá bom? E não era para afiar as espadas? Não era para tomar posição de batalha? Não era para, sei lá, se ajoelhar com as mãos voltadas para cima para receber poder do alto? Um relâmpago, sei lá, na cabeça para receber poder do He-Man, eu tenho a força? O que cavar buracos? É isso que Deus queria que o povo fizesse? E não só cavar cisternas, ele fala aqui, cavem muitas cisternas. Cavem muitas cisternas. Cisternas fundas, ele queria que eles cavassem. A chave está aqui, irmãos, para a nossa atitude. Se a gente quer realmente que Deus abençoe as nossas vidas e nos livre das situações difíceis, a gente tem que cavar cisternas também. A gente tem que cavar fundo cisternas no nosso relacionamento com Deus. Vou me explicar. Parece uma coisa assim meio absurda, mas é isso que Deus quer que a gente faça. A nossa parte vai ser cavar as cisternas, cavar os buracos. A parte de Deus vai ser preencher esses buracos. Tá? Tá pronto? Vamos cavar. O que é esse cavar para nós? É aprofundar o nosso relacionamento com Deus. É fazer com que o nosso relacionamento seja melhor com o Senhor, profundo mesmo. Gente, nós temos a tendência de sermos superficiais com Deus. Você já tem essa consciência? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você gasta em oração? E quando você ora com profundidade, você tem feito aquilo que a gente falou, de se preparar para entrar na presença do Senhor, e estar com Ele lá, bem fundo no seu coração? Nossa tendência é ser superficial, é ser raso. A nossa tendência é ser secos com Deus. Lembra da semente
daquela parábola do semeador que caiu no meio dos espinhos, que foi sufocada pelas atividades do dia a dia, e ela não produziu fruto? Eu creio que aquela semente era uma semente boa. Ali não fala que a semente morreu, só fala que ela não produziu fruto. Ficou ali, paradinha, sem nada acontecer. Nós temos essa tendência. Cavar é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Se eu perguntar para você quão profundo é o seu relacionamento com Deus em centímetros, dentro do seu coração, quanto você poderia me dizer que é? Seja sincero, porque Deus sabe quanto é. A ideia é cavar, gente. Ai, pastor, mas eu tenho que cavar. Vai dar trabalho? Vai. Porque você vai ter que cavar dentro do seu coração. E às vezes o seu coração está como aquele solo rochoso que caiu a semente. Está como aquele solo cheio de pedras, que tem que tirar uma pedra, tem que tirar outra pedra, que está atrapalhando de você cavar mais fundo. Tem coisas ali que tem que ser talvez tiradas dali de dentro. Cavar dentro do seu coração, dentro da sua alma. Talvez dentro dos seus pensamentos, da sua consciência, do seu raciocínio, da sua mente. Muitos de nós estamos presos a raciocínios humanos, a teorias humanistas, de faculdade, de partidos políticos, de tradições religiosas, familiares, bem lembrado. Coisas que prendem a gente de uma tal forma que se tornam paradigmas tão fortes que a gente não consegue se soltar. E aí a gente fica raso. Coisas que não têm base nas Escrituras. Coisas que a gente não pode abrir a Bíblia e falar que é boa. Coisas que Deus não nos ensinou. Talvez a religião ensinou. Talvez os costumes ensinaram. Talvez a família ensinou. Mas não Deus, entende? O que Deus quer? É que a gente cave isso. E aí abra a nossa casa. Abra os nossos corações, abra a nossa mente para Jesus entrar e vir e cear com a gente, como a gente acabou de cantar, sabe, jantar com a gente, como ele fez com os apóstolos, os discípulos de Emaús, como ele pede para fazer com a gente, em Apocalipse capítulo 3, eu estou batendo a sua porta, abre a porta para eu cear com você, e você comigo, sabe? Muitas vezes a gente tem que cavar os corações da gente. E a ideia do porquê cavar é para que a gente possa estar preparado para receber as bênçãos do Senhor. Por que Ele quer que você cave fundo? Por que Ele quer que você cave muitos buracos no seu coração, buraco fundo no seu coração? É porque Ele quer que você esteja preparado para receber aquilo que Ele quer colocar lá dentro. Mas Ele não vai colocar a bênção num buraco tampado. Não vai caber. Nós precisamos cavar antes que o milagre venha, entendeu? Antes que o milagre chegue para a gente. Isso significa preparar os nossos corações. Significa preparar as nossas mentes, preparar nossas almas, para que quando Deus traga a bênção, o buraco já esteja tão fundo, que vai preencher a gente de uma forma maravilhosa. Cavar significa isso. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele disse o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios
e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Preparados, mente preparadas, sobriedade, esperança na graça de Cristo. É isso que a gente precisa ter. Para que a gente possa receber Cristo revelado com toda alegria e com todo ânimo. Quantas pessoas não querem que Cristo volte hoje? Filhos de Deus, filhas de Deus. Porque se Cristo voltar hoje, vão morrer de vergonha da condição que vão ser achados. Você é um desses? Você tem que cavar o seu coração. Cava o seu coração. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que o poder do Espírito Santo sempre, vou repetir, sempre está disponível para a gente. Mas, nós é quem temos ondas de ânimo e de desânimo na nossa vida. E muitas vezes a gente perde o poder do Espírito na nossa vida porque a gente está desanimado, porque a gente não liga, porque a gente nem percebe o Espírito Santo agindo ao nosso redor. Na prática, a gente, nem sempre a gente consegue ter, sentir, ou mesmo manter aquele poder, aquele ânimo do Espírito Santo com a gente. Mas ele está ali disponível para nós. Muitas vezes é o pecado que você não quer abandonar, que nós falamos a semana passada. Aquele pecado persistente na sua vida, que você sabe que é pecado, mas que você continua teimando em praticar aquele pecado. É difícil tirar, pastor, dá um trabalho. Mas cavar dá trabalho. Só que o trabalho tem recompensa, gente. Nada que é facinho tem recompensa grande. Recompensas grandes vêm através do esforço. Vêm através de trabalho árduo. Você quer ter as bênçãos de Deus na sua vida? Então cave. Achou a pedra, achou o pecado, arranca fora. Tira, elimina, para que o buraco seja mais fundo. E a bênção de Deus possa penetrar ali. Os nossos pecados endurecem o nosso solo. Endurecem os nossos corações. Quantas vezes Jesus falou para os seus apóstolos até, vocês têm o seu coração endurecido. Homens de pequena fé. Vamos amolecer os corações. Vamos cavar fundo e arrancar esses pecados. Vai demandar esforço? Vai. Vai demandar vontade? Vai. Vai demandar fé? Vai. Mas tudo isso é para receber a bênção que Deus ia dar para a gente. Os soldados naquela situação podiam falar assim, né? Que ia fazer buracos aqui vai ajudar a gente? Eu não, quero saber disso não. Mas se eles não tivessem feito, não teriam visto o milagre. Eles obedeceram e viram o milagre que Deus fez na vida deles. Entendeu a sua parte? Qual é a sua parte? Qual é? Cavar o buraco. Cavar a cisterna dentro do seu coração. Aí vem a parte gostosa. Tá preparado? Já cavou o buraco? Está cavando? Pode começar agora, viu? Não tem problema não. Pode começar. A parte de Deus agora. A parte de Deus é que é bacana. De onde vem? Sei lá. Muitas vezes vem de lugares que a gente nem imagina. Olha o que ele disse no versículo 17. 2 Reis 3,17. Ele diz o seguinte, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão.
Espera aí, da onde vai vir a água então? Provavelmente essa água veio de uma montanha que ficava ao sul do lugar onde eles estavam. Chovia no topo daquela montanha e eles formavam rios provisórios que banhavam toda aquela região, toda aquela situação. Eles iam e o rio vinha, mas era provisório. A água vinha, banhava aquela região e depois era absorvida pelo solo. Era absorvida por tudo, viu? Então eles tinham que aproveitar aquela oportunidade. E olha só, foram ações de Deus na vida deles. Olha só, versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da região de Edom e alagou. Foi pouquinha água, não. Alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! E quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Olha só o que aconteceu. Foram 3 ações de Deus exatamente dentro daquilo que eles precisavam. Primeiro, a coisa imediata, a necessidade imediata. Sabe por quê? Porque Deus sabia exatamente do que eles precisavam. Qual era a necessidade imediata do povo de Israel? Imediata. Que eles precisavam agora. Água. Beber água. Eles estavam morrendo de sede. Deus então manda aquela inundação. As cisternas estavam cavadas, a água simplesmente não passou embora. A água ficou represada e dá para ver aqui que até, sei lá, formaram-se lagos, né? Naquela situação. O que é que você precisa hoje? Porque a necessidade, Deus conhece. Deus conhece a sua necessidade hoje. O que você precisa hoje? Você precisa poder de Deus para alguma coisa que você precisa fazer? A promessa dele é que nós vamos receber o poder do Espírito Santo. Nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, a promessa de Deus. Você precisa de companhia do Senhor. Ele disse que ia estar com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Abre a porta do seu coração e deixa ele entrar. Você precisa de companhia dos irmãos. Ele disse que aquele que abandonasse as coisas por ele ia receber nessa vida 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, pais e muitas coisas mais. O que você precisa? Você precisa de ânimo? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Precisa de vitória nas dificuldades, nas dores, na saúde? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Gente, Deus ele está pronto para nos responder imediatamente à nossa necessidade. A primeira coisa que ele fez aqui é responder à necessidade imediata deles. A segunda coisa que ele fez foi enfraquecer o inimigo. O inimigo, que era um inimigo forte, estava pronto na fronteira ali para lutar contra os israelitas. Quando viu aquela água, pensou que a água era o quê? Sangue. Bom, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que foi um milagre mesmo de Deus que fez com que eles enxergassem sangue, né? Ou mesmo o reflexo do sol na água
que avermelhou, ou mesmo alguns estudiosos falam que a própria terra daquela região, que era vermelha, né, podia ter dado essa coloração à água, não sei. Só sei que eles perceberam aquilo como vermelho, como sangue. E aí, amoleceram. Acharam que a batalha já tinha sido ganha. Pronto, se desarmaram. Foram lá pisando em cima da água, só para saquear os corpos que deviam estar lá, do sangue que saiu desses corpos. Quando eles chegaram lá, viram que os corpos não estavam mortos. Os israelitas é quem estavam com as armas em punho. E foram derrotados pelos israelitas. Deus enfraquece os nossos inimigos, irmãos. Deus atua sobre as dificuldades. Deus atua sobre as tentações. Deus atua sobre os nossos inimigos. Ele promete: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês o possam suportar. Ele atua contra aquilo que está querendo fazer a gente cair. Enchendo a gente da força que Ele precisa. E aí a terceira ação é essa. A força, o poder para vencer o inimigo e a dificuldade. Ele vai encher a gente com a água dele. A água viva. O poder dele. Agora uma coisa importante. Deus vai enviar a água, estando você preparado ou não. Tá? Lembra que eu acabei de falar? O poder do Espírito está sempre disponível para a gente. Deus vai enviar o livramento, Deus vai enviar o poder, Deus vai enviar as bênçãos dele, até enfraquecer o inimigo, estando você preparado ou não para receber. A diferença vai ser se a sua cisterna for funda ou for rasa. Se a sua cisterna for funda, você vai reter muita água. E você vai ser abençoado pelo Senhor e vai conseguir vencer suas batalhas. E se a sua cisterna estiver rasa? O que vai acontecer? Se você desistir na primeira pedra que você encontrar, talvez você não vá conseguir receber o poder do Senhor para vencer o que você precisa vencer na sua vida. E se você não tiver preparado a sua cisterna, a água vai vir, vai passar e vai ser absorvida no solo. Você já foi na praia, né? Você já viu quanta água tem no oceano? Quando a água vem e bate na areia, a água fica na areia. Vem aquela onda, vem até a areia. O que acontece? Ela é absorvida pela areia. Pega um copo de água e joga na areia. O que acontece? Absorve na hora. E é assim que foi naquela situação. A ideia aqui é a seguinte, irmãos. Você está preparado para receber as bênçãos de Deus? Para vencer os obstáculos que Deus vai permitir na sua vida? Você tem que cavar cisternas. Seu relacionamento com Deus está fundo o suficiente? Você realmente tem um relacionamento fundo com o Senhor? A sua cisterna está lá, bem profunda? Ou você ainda precisa ter um pouco de trabalho para poder ter? O que está impedindo você de hoje mesmo aumentar o tamanho dessa sua cisterna? Desse seu relacionamento com Deus?
que você precisa fazer para aumentar a sua cisterna e Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar. Tá bom? Deu para entender? Pegou o objetivo dessa história? Eu acho que é uma coisa muito legal o jeito como Deus coloca as histórias na Bíblia para ensinar para a gente as coisas. A gente tem que aprender e aplicar. Não vai adiantar nada se você sair daqui hoje raso do jeito como você entrou. Tome uma decisão de realmente aumentar a sua cisterna. Vamos ficar em pé?